Boa noite. No Jornal da Câmara desta terça-feira, vamos repercutir a ordem do dia da primeira plenária da semana. Uma das matérias aprovadas institui o Fundo Municipal do Esporte. O prefeito nos encaminhou uma adequação desse fundo para que se facilite o recebimento de mais recursos que vão ser empregados no esporte. A moção que apoia a permanência dos Correios como empresa pública também foi aprovada. E a gente sabe que países, por exemplo, que privatizaram os Correios, tem muitos deles que estão arrependidos, aumentou o valor das tarifas, das taxas, de entrega, por exemplo. E o comunicador Meireles Duarte será eternizado com o nome de rua no loteamento das Figueiras. Foi um grande líder e um vereador. O vereador emérito foi condecorado como um grande comunicador e trabalhou muito em prol da nossa cidade, deixando um legado bonito e devidamente reconhecido. A primeira plenária da semana teve a votação de 11 matérias. Todas foram aprovadas pelos parlamentares. O primeiro projeto de lei de autoria do Poder Executivo institui o Fundo Municipal do Esporte. A iniciativa foi aprovada de forma unânime e muito comemorada pelos parlamentares. Esse é um projeto que ele é muito importante para a nossa cidade, muito se fala na questão do esporte, da sua importância, principalmente em épocas de Olimpíadas, A gente ouve falar muito do esporte. Mas Passo Fundo precisa avançar na questão do financiamento, da verba para as práticas de esporte. Esta matéria em si, essa legislação, ela não cria despesas para o município. Ela apenas cria a possibilidade de que sejam destinados recursos, tanto de origem privada como de origem pública, federal, municipal ou estadual, para um fundo destinado a incentivar a prática esportiva. Não preciso dizer da importância da prática esportiva para a formação das crianças, para a saúde, para dar atividade saudável aos jovens, para que esses, através da prática sadia da competição dentro das regras, se tornem melhores cidadãos, para que tenham melhores condições de competir, para que aumente a sua autoestima, enfim, para que se tornem pessoas melhores. Talvez estejamos dando uma sinalização histórica para a nossa cidade, que já avançou, mas que pode avançar muito mais, porque nós temos um potencial escondido que às vezes nós não conhecemos e não reconhecemos. E ter a coragem de investir, criar as condições. O Rodinei também colocava que esse projeto ele não cria despesa para o município, apenas dá as condições para que as pessoas e as entidades possam, de fato, fazer a sua contribuição e fazer a sua participação efetiva, visando com que aconteça. O incentivo no esporte, a prática, ele tem que sair dos gabinetes, ele tem que sair apenas das palavras, eles têm que chegar até os esportistas da nossa cidade. Eu sei o que é a dificuldade de você fazer uma rifa, ter que vender cachorro-quente, ter que muitas vezes vender, seu próprio material para ir para uma viagem, para pagar um equipamento esportivo, para ficar numa cidade tendo que muitas vezes competir por cidades de fora de Passo Fundo do que por aqui. Mas isso aqui é mais um passo a teu favor, meu caro esportista, meu caro amante dos esportes, ou deseja viver do esporte. Nós temos um celeiro de atletas e outros, infelizmente, a gente perdeu, vereador Leandro. Perdemos para a vida, por situações da vida. Alguns nós perdemos para a droga. Muitos talentos nós perdemos, infelizmente. Mas hoje o momento é de esperança, meus caros colegas. De esperança para o nosso esporte. Porque não é só uma lei. Isso representa uma conquista para muitos esportistas que vai ter a tramitação, depois vão ter acesso a editais, vão ter acesso a recursos
E esses recursos vão fazer com que a nossa cidade novamente seja vista como uma cidade que incentiva os esportistas, que incentiva o esporte e que proporciona condições para que os mesmos venham se destacar ainda mais. O líder do governo na casa ainda explica que as alterações aprovadas vão permitir a busca por mais recursos para a área. Um fundo municipal, como tem o fundo da saúde, tem o fundo da educação, tem o fundo do meio ambiente, é um órgão que tem uma certa autonomia para administrar os recursos daquela área. Na verdade, o fundo já existia aqui em Passo Fundo, não é uma coisa nova. O prefeito nos encaminhou uma adequação desse fundo para que se facilite o recebimento de mais recursos que vão ser empregados no esporte. Né? Tipo assim, recursos que vêm de fora, né? Está mais adequada a lei agora para receber a possibilidade, inclusive, de alguém destinar do seu imposto de renda recursos para o fundo. Isso está agora mais ou menos adequado. Penso que com isso vai facilitar e com isso vai trazer mais recursos para o esporte. E o vereador Alberi Grando também é autor de 4 substitutivos aprovados na mesma plenária. Eles nomeiam algumas ruas do loteamento Santa Helena. O que eu apresentei foi um pedido exatamente da família que fez esse loteamento, mas que eu concordo plenamente com a proposta. Por isso que eu adotei a proposta, digamos assim. Na verdade, eles querem associar o nome da rua com uma questão muito importante, que é a ecologia, o meio ambiente. Então, de hoje em diante, aquelas ruas vão se chamar aquilo. Recanto das Flores, Recanto dos Pássaros, que queira ou não queira, chama a atenção das pessoas que transitam ali. Isso é um fator muito importante. Por outro lado, o comum é a gente nominar ou denominar ruas, fazer uma homenagem, que também é justo, como aconteceu aqui na nossa sessão hoje. Mas necessariamente não tem que ser isso. Tanto é que nós temos ruas com nomes de batalhas, até de localidades, né? Não é especificamente uma homenagem àquilo, mas é um nome que alguém acha que deve ser denominado. Temos, inclusive, ruas que até hoje não se sabe por que se chama assim. Vou dar um exemplo, Lava Pés. Então, a gente pesquisando um pouco, se descobriu várias propostas de por que se chama Lava Pés. E se tem várias é porque nenhuma é a mais correta. Eu falei na tribuna que tive a oportunidade de apresentar aqui em Passo Fundo uma lei onde se especifique ou se clareie na placa por que tem aquele nome. Por exemplo, se tem o nome de uma pessoa, quando é que ela nasceu, ou melhor, primeiro a profissão dela, por que ela está recebendo esse nome, né? Se é militar, se foi médico, se foi agricultor, data de nascimento e data de morte dessa pessoa e alguma coisa mais que se queira. Isso é uma questão cultural. Então, a cidade, né, nos serve para isso também. Então, por isso que eu apoiei essa proposta de denominar essas ruas lembrando a ecologia, o meio ambiente, apoiando justamente essas pessoas que nos solicitaram. Eu achei a ideia muito boa e por isso que eu apoiei. Ainda falando em denominação de vias públicas, a vereadora Janaína Portela homenageou 2 personalidades importantes para a comunidade passofundense. A primeira é o comunicador Meireles Duarte. A via que foi denominada e hoje aprovada no plenário, Meireles Duarte, é uma via que fica no loteamento Alto das Figueiras. Ela vem a ser uma homenagem que a cidade presta a esse comunicador. Meireles Duarte deixou a sua marca, trabalhou arduamente na cidade, foi um grande líder e um vereador. Vereador emérito, foi condecorado como um grande comunicador e trabalhou muito em prol da nossa cidade, deixando um legado bonito e devidamente reconhecido. O segundo projeto dará o nome de Rua Dom Pedro Hercílio Simon, uma via pública do loteamento Alto das Figueiras.
A Via Dom Hercílio, ela vem em homenagem a esta pessoa que dedicou a sua vida à religião católica e à atuação junto às pessoas, aos cidadãos. Teve uma grande formação, buscou se aprimorar culturalmente, graduado em filosofia, em agronomia, e dedicou-se à nossa cidade. Antes de ser bispo e arcebispo em Passo Fundo, Dom Hercílio atuou nas paróquias Nossa Senhora Aparecida, São Cristóvão, e trabalhou arduamente junto ao centro comunitário, trabalhando para auxiliar os cidadãos, as pessoas mais carentes. Enfim, é uma pessoa que deixou a sua marca, seu legado na cidade de Passo Fundo, e o plenário hoje reconheceu que há essa devida homenagem a ser prestada. E agora nós vamos para o intervalo, mas retornamos com outras informações do Parlamento Municipal. Esperança e fé que tudo vai dar certo. Distante, longe, afastados, mas com o coração bem perto. Medos e incertezas temos sim. Profissionais nos amparam até o fim. Estão nos hospitais e dão em casa por você e por mim. Fique bem, vai passar. Tudo vai dar certo, vamos confiar. Fique bem, você é um herói. O futuro ali bem perto é você quem constrói. Fique bem, vai passar. Tudo vai dar certo, vamos confiar. Fique bem, você é um herói. O futuro ali bem perto é você quem constrói. Olá, gente querida, você que está saindo dar uma voltinha com a sua esposa, com o seu marido, com o seu cachorro, não esqueça de usar a máscara e evite chegar onde é que tem muita aglomeração, né, gente? Vamos se cuidar, porque ainda não terminou a pandemia. Ainda precisa tomar cuidado. Você que já fez a vacina, 1 dose, 2 doses, continue usando máscara para proteger os outros e a si mesmo. É ou não é, gente bonita? O Jornal da Câmara está de volta para continuar apresentando o conteúdo produzido na ordem do dia. Também na primeira plenária da semana foram aprovadas 3 moções. A primeira, de autoria de Eva Valéria Lorenzato, pede apoio à manutenção dos Correios como empresa pública. Nós fomos procuradas no nosso gabinete pelos trabalhadores dos Correios, no sentido de que fizéssemos uma moção para enviar para o Congresso Nacional, ressaltando que a nossa comunidade, que Passo Fundo, está mobilizada para a manutenção dos Correios como empresa pública. E é muito importante porque antigamente a gente tinha uma noção de que os Correios era envio de cartas. E não, agora no período da pandemia, por exemplo, as entregas de produtos, de compras, todas são feitas pelos Correios, e a gente sabe que países, por exemplo, que privatizaram os Correios, tem muitos deles que estão arrependidos, aumentou o valor das tarifas, das taxas, né, de entrega, por exemplo, e querem reestatizar novamente o Correio, por exemplo, em Portugal. Então, a gente sabe que, por exemplo, os Correios são os responsáveis pela entrega das provas de concurso, né? A cobrança de taxas, de benefícios sociais. Então, o trabalho que os Correios fazem para o nosso país é de suma importância e ficamos muito felizes. 15 votos favoráveis à Casa Legislativa do nosso município apoia, sim, os trabalhadores e o serviço de qualidade prestado pelos nossos Correios. E alguns colaboradores da empresa acompanharam a votação. Eles destacam os motivos pelo qual os Correios não devem ser privatizados. Nós, enquanto funcionários e também como cidadão brasileiro, a gente é totalmente contra a privatização dos Correios, porque a empresa tem mais de 350 anos, né, como empresa pública, né. Ela vem a fazer com que o Brasil, de ponta a ponta, possa se comunicar. É muito importante um meio de comunicação. O transporte do Correio é um transporte de ponta a ponta no Brasil, né?
Nós trabalhamos hoje basicamente com encomendas, né? Hoje até a população diz, para que correio se não tem mais carta, né? Mas não é a questão da carta, né? A questão é das encomendas, a questão é do fim social dos correios, que os correios têm ainda nesse Brasil todo, que praticamente em todos os municípios tem uma agência de correios, né? E nós, enquanto funcionários públicos, nós entendemos que a importância dessa empresa para fazer um transporte não só de encomenda, né, mas de muitas ações do governo, ações sociais do governo federal. Nós já fizemos isso, né? O correio hoje regula o preço das encomendas. De repente é um pouco isso que a população não está entendendo, né? Não é necessário mais correio, claro que é. O correio regula as encomendas, o valor das encomendas no Brasil. Aquele ditado é bem correto, do Iapoca ao Chuí está o correio, nós entregamos as encomendas. E com o preço hoje tabelado. O governo federal controla esse preço através dos correios. Tu imagina hoje você colocar uma encomenda aqui em Passo Fundo para ir receber o seu destinatário, o seu parente, lá no interior do Amazonas. Quanto tempo isso vai demorar? E a que custo isso? Então a pequena, média empresa, né, depende muito dos correios que trabalham com transporte. E a grande empresa também. Nós somos basicamente uma concorrente das grandes empresas, né? Então é uma questão muito social isso também, né? Nós temos cidades do interior onde existe o correio, a delegacia, a igreja, né? E o correio faz a ação social daquela cidade, né? Faz a cidade inclusive se desenvolver. Aquelas pessoas recebem o correio tem um banco, né? Através de boletos, ele consegue pagar no banco, consegue receber através do correio, sua aposentadoria, enfim, girar a economia no município através do correio. Então, para nós é isso. A segunda moção aprovada é de autoria do vereador Renato Tchecker e repudia a instalação de algumas lombadas eletrônicas. Essas lombadas eletrônicas, no meu ponto de vista, não passam de uns caças-níquel. Passo Fundo é conhecida como a capital da literatura. Todo mundo se orgulha disso. Principalmente os mesmos que instalam esses caças-níquel se gavam disso. E ao mesmo tempo chamando os nossos condutores de tudo quanto é coisas ruins. Porque o nosso município de Passo Fundo é conhecido como a capital das multas. A capital do motorista que não sabe dirigir. A capital dos motoristas que cometem infração de trânsito. A capital dos motoristas que não respeitam a sinalização. Mas tudo isso considerando esses caças-níquel. Porque sabemos que o nosso povo de Passo Fundo sabe dirigir muito bem. Se tivesse preocupado com o trânsito, tinha que se preocupar com a conscientização. A Secretaria de Trânsito tinha que orientar a nossa comunidade a respeitar primeiramente os pedestres. Primeiramente os pedestres, vereador Rufa. Que nós não temos aqui o hábito, o costume de respeitar os pedestres quando passam pela faixa de segurança. Não temos esse costume aí que em cidades vizinhas tem. Quando vê um pedestre que vai atravessar a rua, o carro já para. Eu tentei fazer isso numa situação e o pedestre quase foi atropelado pelo que vinha pela esquerda. Então você acaba em fazer essa atitude, arrumar uma armadilha para um atropelamento. Eu não paro, porque eu não estou aqui para ser responsável por uma vítima de trânsito. Por quê? Onde é que está o trabalho da nossa trânsito de Passo Fundo? Para orientar, para daqui 1 ano, 2, os motoristas do nosso trânsito ter consciência que tem que respeitar os pedestres. Aí instalar lá, em uma rua que tem mais de 20 metros de largura, subidas, descidas, retas, 40 por hora. O que é isso? Se não é para arrecadar dinheiro. O que é isso se não é para arrecadar dinheiro? Se tivesse preocupado com a velocidade, ali na Gare, tem aquelas lombadas ali, que ali sim o sujeito, uma lombada tranquila, que o sujeito tem que passar a no máximo 30 por hora, ali. Se querem segurar alguém no trânsito, aquelas lombadas, está um exemplo.
ou com esses lombadas eletrônicas vamos ser sempre a capital das multas. Já o vereador Luiz Wallendorf é autor da última moção aprovada nesta segunda-feira. Existe uma grande demanda em nossa cidade, né, na questão das cirurgias. Eu visitei no mês passado ainda a Assembleia Legislativa, onde tive a oportunidade de conversar com o deputado Gabriel, do PMDB, presidente da Assembleia Legislativa, na qual ele nos passou as informações, né, que ele, né, fez uma ação com o governo do Estado, né, para o mutirão para a realização de procedimentos eletivos, né, que são as cirurgias aí, que, eu repito, tem uma grande demanda em todo o estado do Rio Grande do Sul. Né, e eu, conversando com ele, achei importante a ação da Assembleia Legislativa junto ao estado do Rio Grande do Sul, importante a fala do presidente, preocupado sempre, né, com estas questões que envolvem a saúde pública. Então, resolvi aqui, né, dentro dos parâmetros aqui da casa, né, fazer essa moção de apoio a esta grande ação do deputado Gabriel Souza, né, presidente da Assembleia Legislativa. E o Jornal da Câmara desta terça-feira termina aqui. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma ótima noite e até lá!